Olá, pessoal. Mais um vídeo. Agora, uma demonstração do efeito da capacitância variável de um diodo comum na frequência de um oscilador. Um diodo clássico comercial, um varicap clássico comercial, como o BB809, com variação de 5 picofarads a 40 picofarads, variando a tensão de 28 volts a 1 volt de polarização reversa, e o BB512, com variação de 17 picofarad a 520 picofarad, indo de 8 volts de polarização reversa até 1 volt de polarização reversa. Classicamente, o BB809, com baixa capacitância, é usado em receptores na faixa de VHF e UHF, televisores, por exemplo, né? E o BB512, com capacitância mais alta, era até a década de 80, utilizado nos receptores de AM, na faixa de 500 kHz a 1.600 kHz. Né? Hoje em dia, quase não são mais usados. E o diodo retificador, um N4007, que não é um varicap, não é considerado um varicap. Então, eu fiz aqui uma montagem para nós verificarmos a variação de capacitância dele em função da tensão e ver o efeito na frequência de oscilação. O princípio de funcionamento do varicap é a variação da barreira de potencial, quando polarizado diretamente ou inversamente, a região de barreira de potencial de um diodo, de qualquer diodo, ela varia. A região ocupada pelas cargas, trocando do material P para o material N, varia. Da seguinte forma: numa região fronteira entre o material P e o material N, nessa região fronteira, as cargas que estão sobrando aqui na ligação covalente entre o material colocado aqui como dopagem, por exemplo, fósforo, e no lado P, alumínio, material trivalente, 3 elétrons na última camada. Na ligação covalente do fósforo, que é pentavalente, na ligação com o silício, no partilhamento de elétrons, sobra um elétron na ligação. No lado do material P, o alumínio, que é trivalente, ele no partilhamento com os átomos de silício, falta um elétron na hora de partilhar. Isso causa a vinda de elétrons do lado do material N para o material P, para ocupar o compartilhamento que falta aqui. Quando isso ocorre, surgem cargas de fato negativas do lado de cá e cargas positivas do lado de cá, no lado do material N. Essas cargas, elas surgem na tentativa de partilhar os elétrons que estão faltando nas ligações covalentes. Esses elétrons migram do material N para o material P. Quando eles migram, os átomos nessa fronteira ficam negativos e os átomos na fronteira, no lado do material N, ficam positivos de fato. Daí surge uma tensão aqui chamada de V-gama, que é a tensão de barreira de potencial. Essa tensão é a tensão que deve ser vencida para que o diodo entre em condução. Classicamente, no silício, na temperatura de 25 graus, essa tensão é de aproximadamente 0,62 volts. 25 graus Celsius. Esse partilhamento de elétrons, as cargas vindas dos compartilhamento aqui no lado do material N para o material P, formando
essa barreira de potencial aqui provoca o retorno dos elétrons para recombinar com os seus átomos no lado do material N. Esse fluxo, essa corrente elétrica de cargas vindo do material N para o material P e voltando para o material N, não partilha da corrente principal que você injeta cargas no diodo. Então, quando um diodo recebe uma polarização, para que conduza polarizando diretamente, essas cargas que ficam partilhando das ligações covalentes do material N vindo para o material P, elas não fluem junto com as cargas elétricas da condução. Isso faz com que apareça uma região aqui que tem o comportamento como se fosse o dielétrico de um capacitor. Ou seja, o lado do material N, que está neutro, e o lado do material P, que está neutro, apenas no partilhamento sobra elétrons aqui e falta elétrons aqui, mas os seus átomos estão neutros, eles comportam-se como se fossem as armaduras de um capacitor. As armaduras de um capacitor são as partes metálicas que formam o capacitor. E entre as armaduras metálicas tem a região que age como isolante. Esse isolante é que é responsável pelo armazenamento das cargas elétricas no capacitor. Esse comportamento no diodo faz com que, então, ele se comporte como um capacitor, ou melhor, passa a existir um efeito de capacitância no material P em relação ao material N. Essa região aqui de polarização das cargas fluindo do material N para o material P e retornando, recombinando, essa região varia de largura na fronteira de acordo com a tensão de polarização. Se o lado de cá é um material P e aqui é um material N, quando polarizamos diretamente, essa região fica mais estreita. Quando polarizamos inversamente, essa região alarga e toma uma parte maior do material. Então, aqui o material P, aqui o material N. E isso faz com que se pareça com as armaduras do capacitor se aproximando ou se afastando. Aproximando, maior capacitância. Afastando, menor capacitância. E isso, então, faz com que a polarização na junção do diodo, direta ou reversa, faz variar o efeito de capacitância da junção do diodo. Um diodo, um N4007, com 0 volt de polarização, se for testado na bancada, tem uma capacitância de aproximadamente 12 picofarads. Depende da fabricação. Por isso ele não é usado como varicap, porque você nunca terá certeza do valor de capacitância que ele vai apresentar quando for feita a montagem. Ao contrário dos diodos vendidos no comércio como varicap, em que o fabricante garante qual o valor da capacitância de acordo com a tensão de polarização. Mas, apesar disso, nós podemos ver o resultado na montagem do oscilador da seguinte forma. O efeito de variação de capacitância ele é mais acentuado quando é aplicada no diodo uma tensão de polarização inversa. Aqui eu vou usar o símbolo de varicap, embora o diodo sob teste aqui seja um N4007.
que é um diodo que não é considerado como varicap. Mas, para efeito de teste aqui, está valendo. Do lado de cá, eu vou colocar uma fonte variável de 0 a 32 volts. Durante os testes, foi observada a variação de capacitância no diodo 1N4007, aqui um resistor de valor bem alto, 100 kΩ, para que a polarização possa vir até o diodo. Como a polarização é reversa, essa fonte é variável, com o positivo no cátodo do diodo, então essa polarização reversa não tem corrente de polarização direta, está polarizada inversamente. A corrente ali é apenas a corrente de fuga, da ordem de nanoampere. Uma corrente da ordem de nanoampere não provoca uma queda de tensão significativa no resistor de 100 kΩ. Então, consideramos que a tensão da fonte ela é aplicada diretamente ao diodo. O resistor tem a finalidade de apresentar alta impedância vinda da fonte para o sinal do gerador, do oscilador. Esse lado de cá, do capacitor de acoplamento, tem aqui, então, um capacitor de 470 picofarad nos meus testes, um indutor colocado aqui, variável, com núcleo de ferrite variável, e uma tomada para que se faça a realimentação do oscilador. Esse circuito ressonante, oscilando livre, nos testes, oscilou numa frequência de 500 kHz, sem a presença do diodo. Apenas o resistor e esse capacitor de 10 nanofarad, que tem a responsabilidade de fazer o acoplamento da capacitância aqui do diodo, de alguns picofarads, para que fique em paralelo com o capacitor de 470 picofarad. E daí, então, fazer a alteração da frequência. Durante os testes, com uma tensão de 2 volts, a frequência de oscilação ficou em aproximadamente 497 kHz. Com uma tensão de 10 volts, a frequência baixou para 493 kHz, 497 kHz. A tensão baixa, uma capacitância mais alta, a frequência mais baixa, 493 kHz. 10 volts, a capacitância reduz e a frequência aumenta. Foi a 497 kHz. Esse foi o efeito conseguido. Aqui, um transistor BC549, um resistor de coletor de 4.700 ohms, alimentação de 3 volts por 2 pilhas, um resistor de polarização, puxando aqui a autopolarização, um resistor de 470 kΩ e um capacitor de acoplamento da realimentação de 10 nanofarad. Esse é o circuito do oscilador Hartley. A frequência natural dele, 500 kHz, com uma tensão baixa de polarização, 2 volts, 493 kHz, e com 10 volts, 497 kHz. Nos testes com tensão acima de 10 volts, a variação de capacitância não foi significativa e a frequência não subiu significativamente, ou seja, a capacitância se manteve num valor mínimo
da própria montagem, inclusive, e da própria junção do diodo. E não promoveu uma grande variação além disso. Então, eu desconsiderei acima de 10 volts e desconsiderei abaixo de 2 volts também, por causa dos testes. Então, vamos passar para o teste.